10º dia desse trabalho importante para a nossa vida. Amém, igreja? Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, nossa alma precisa do alimento espiritual. A nossa alma se alimenta das coisas espirituais e ela só pode vir de Deus. Amém? Lembrando que fomos feitos ao corpo, alma e espírito, tudo habitando em um só lugar. Amém? O corpo se alimenta da parte física, a tua alma se alimenta das coisas de Deus. Amém? A alma se alimenta e é as coisas de Deus que eu me refiro, é isso aqui, a palavra dele. A palavra do nosso Deus é o que a alma precisa. A orientação que ele nos concede, que vem da sua palavra, é capaz de nos saciar. Lembra daquele alimento que o anjo deu para Elias, que fala em 1 Reis capítulo 19? Aquele alimento fez com que ele caminhasse 40 dias em direção ao deserto, até ele chegar, inclusive daqui a pouco nós vamos falar, não dessa parte, mas da outra, mas dentro desse mesmo episódio da vida de Elias, ele caminhou 40 dias com o alimento de Deus. O anjo trouxe o alimento para ele. Então a nossa alma, quando ela se alimenta daquilo que vem de Deus, mesmo com os problemas do lado de fora que nós enfrentamos, porque temos problemas, eu sei que você passa por problemas, eu sei que você passa por lutas, mas você está com a alma saciada pela presença manifesta de Deus. Faz toda a diferença, gente. Porque quando a tua alma está saciada pela presença de Deus, você sabe muito bem o que fazer. Você acaba se contendo, você acaba, ao invés de dar razão para os sentimentos, você acaba tendo domínio próprio. Você acaba tendo ali o equilíbrio na questão emocional, psicológica. Isso faz toda a diferença. Mesmo tendo dívidas para pagar, mesmo com problemas em correlação dentro do seu casamento, na vida dos seus filhos, mas você acaba tendo a mente de Cristo e você tem equilíbrio a lidar com essas coisas. Você sabe o que fazer, mesmo que difícil, mas você tem a orientação acerca do que você precisa fazer para ter essas coisas por Deus transformadas. Por isso, igreja, a importância que nós temos para poder, de fato, de verdade, ter essa base toda estruturada pelo próprio Deus. E nós precisamos compreender acerca desse amor pela presença de Deus. Amor por tua presença. Quantos aqui amam a Deus? De verdade, glória a Deus. E nós sabemos, igreja, que amor não é um sentimento. Amor, o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8 é que Deus é amor. Então, amor não é um sentimento, amor é o próprio Deus. É bem verdade que quando esse amor, que é o próprio Deus, está dentro do ser humano, esse amor que é Deus produz bons sentimentos, como alegria, como bondade, boas coisas. Só que mesmo nós sentindo tudo isso, o amor não é exatamente um sentimento, é a presença manifesta de Deus sobre as pessoas. Amém, igreja? E nós vamos falar disso, porque o quanto é precioso compreendermos acerca desse amor pela presença de Deus. Nós estamos aprendemos ontem que nós precisamos ser daqueles dois grupos que tem dentro da igreja. O primeiro é aqueles que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer, e nós temos que ser do segundo, que são as pessoas que buscam a Deus por quem Ele é. Quem lembra do que falamos ontem disso? Nós aprendemos acerca disso e foi muito forte. Amém, igreja? E hoje nós vamos aqui basicamente aprender o que isso significa na prática. Tá bom? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 14. João capítulo 14, verso é o 21.
João 14, verso 21. Amém? Você vai deixar aí a sua Bíblia aberta nessa referência, porque eu quero levar você em um outro ponto para que você possa compreender essa importância. Amém? Lá no livro de João 14, verso 21. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 21. Então nós vamos falar desse tema que está na TV e você já pode ler. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Por tua presença. Você vai aprender isso hoje, tá certo? Vamos lá. Presta atenção, gente. Quando nós falamos amor é uma coisa, e esse amor temos que ter por algo, e nesse ponto nós estamos falando pela presença, a presença de Deus. Quando falamos da presença de Deus, nós precisamos entender qual é a presença do qual a gente está querendo que você entenda e compreenda. Existem duas coisas acerca da presença, ou duas estruturas base acerca da presença de Deus. A primeira presença que eu quero falar para você compreender é a presença que a gente sempre falou a respeito, que é a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é aquela que Davi, eu vou pôr para você na TV, que diz lá em Salmo 139, versículo 7 e o verso 8. Olha que coisa preciosa acerca dessa onipresença de Deus. Olha só o que o salmista Davi diz lá no versículo 7. Posso ler? Você vai acompanhar na TV, tá? Que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Ele faz uma pergunta: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. E se faço, olha só, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui é Davi falando acerca da presença de Deus. Essa presença que nós falamos ainda há pouco, da onipresença, que significa que o que a Bíblia acabou de falar está em todo lugar. Se é no monte, ele está. Se é no abismo, Davi disse: o Senhor também está lá. Então, em todos os cantos Deus se encontra, tá certo? Ele está aqui, como ele está em qualquer, a presença dele, a onipresença dele dá essa condição de estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Essa é a expressão da onipresença. Isso é a presença de Deus, tá? É a questão 1. Agora, existe essa outra estrutura que você vai ler comigo a respeito, que também fala da presença de Deus. Aí onde pedi para você abrir no livro de João 14, verso 21. Vou ler com você. Posso? Que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Presta atenção. Olha aqui para mim, por favor. Vamos ler esse versículo aqui devagar para você entender. Jesus já está afirmando que aqueles que têm os seus mandamentos e os guarda, esse é o que ama a ele. Agora, ter e guardar, a gente não pode confundir essas duas expressões de Jesus. Quando fala de guardar, não é a mesma coisa de você dizer assim para por exemplo, você vai sair, dar um dinheiro para uma pessoa, um objeto, e diz: fulano, guarda isso. Ela vai pegar aquele objeto, vai colocar lá num lugarzinho, no cantinho, e vai deixar lá reservado para que ninguém mexa, para que ninguém pegue, para que ninguém quebre, rasure, enfim. Você vai reservar em um determinado ponto que você acha, em lugar, melhor dizendo, que você acha que é seguro. Não é dessa expressão de guardar que Jesus está falando. Quando ele fala de guardar, é exatamente aquela pessoa que tem, que conhece e que põe em prática. Ter a palavra, ou quem tem os seus mandamentos, é aquela pessoa que conhece, ou que entende, que já compreendeu, que ouviu acerca do que ele tem para o seu povo. E agora essa pessoa que guarda é aquela que põe em prática, é aquela que vive. Traduzindo, é aquela que obedece a sua palavra. Então Jesus está dizendo: quem tem os meus mandamentos e os guarda, é essa pessoa que me ama. Em outras palavras, para você entender, quem já ouviu acerca da palavra e obedece, não é apenas aquele que conhece, mas aquele que obedece. É essa pessoa com essas duas atitudes. De quê? Porque entenda, igreja, nós ao lermos a Bíblia, ela está disponível para todos, certo? A gente lê a Bíblia, tem incrédulos que lê a Bíblia, gente. A gente sabe disso. Tem muitas pessoas que conhece a Bíblia de uma forma geral. Isso é conhecimento. É isso que Jesus tem. Quem tem conhecimento.
Mas o que guarda é aquele que põe em prática. Jesus espera que, de fato, a igreja compreenda isso. Eu tenho conhecimento acerca das Escrituras, mas você está guardando? Ou seja, você está obedecendo essa Escritura? Porque se nós não estamos guardando a Escritura, se eu só tenho a Escritura, em outras palavras, se eu só tenho conhecimento da Escritura, se eu só tenho essa estrutura da questão da letra, como a Bíblia descreve, que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Traduzindo, quando você conhece a Escritura e põe em prática, você está demonstrando algo importante, que você ama a Deus. Esse é o que me ama. Amém? Quem é que ama a Deus, igreja? Para você entender. Aquele e os guarda. Quem tem conhecimento dos mandamentos e aqueles que põem em prática. É essa pessoa. Não pode ter uma fora do outro. Tem que andar em conjunto. Conhecimento e obediência. Amém? A palavra eu conheço e eu a ponho em prática. Essa é a expressão do guardar. Amém? Quem assim procede expressa Jesus, o quanto ama. E aí o que acontece, pastor? A Bíblia vai continuar dizendo: aquele que me ama por obedecer e guardar a palavra, né? Que é questão de obedecer, será o quê? Amado por... Jesus está dizendo, quem vive dessa forma será amado por meu Pai. É só isso? E eu também... Por que, igreja? Que Jesus está dizendo que quem conhece a palavra, que quem obedece a palavra é amado por Deus, e Jesus também o ama, essa pessoa. Por quê? Porque os dois amam. Por que só não um? Porque ambos são um só. Isso. Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Ou seja, isso vai lá para frente, nós vamos aprender com mais detalhe. Não vou entrar nesse ponto agora. Jesus está dizendo: eu e o Pai, nós somos um só. Andamos em um só espírito, em um só entendimento, em uma só direção. Amém? Tudo que nós precisamos compreender acerca disso, que Jesus está falando, é que procede de um filho, de uma filha, que conhece e a obedece a sua palavra. Agora, o que mais importa para nós é esse ponto aqui. Também o amarei. E o que ele vai dizer? Olha só, esse é o ponto primordial. Lembra do que nós estamos falando de duas presenças? Aquela onipresença que Davi disse, que Deus tanto faz no alto como lá no fundo do abismo. Onde você for, Ele vai estar. Essa onipresença de Deus é a presença dele. Mas Jesus está dizendo aqui que aquele que obedece, aquele que conhece e põe em prática, o Pai vai amar, ele como filho vai amar, e mais do que amar, ele está dizendo que ele vai se manifestar. Agora eu quero perguntar à igreja, porque existe uma diferença enorme, igreja. A manifestação de Deus é diferente da presença manifesta do mesmo. As manifestações é uma coisa, a presença manifesta é outra. Jesus está falando do quê? De manifestações ou de sua presença manifesta? E aí? Me diga. Eu me manifestarei a Ele. Ele está falando de manifestações ou ele está falando da sua presença manifesta na vida de seus servos? O que você compreende lendo isso aqui? Não há conhecimento nenhum? Não quer arriscar? Eu vou te explicar. Eu me manifestarei a Ele. Eu vou te explicar. As manifestações de Deus, ela sempre vai acontecer aqui do lado de fora. É externo. Quer que eu te ajude mais? Libertação, prosperidade, saúde, transformação no sentido conjugal, transformação na sua vida familiar. Isso é manifestações, igreja.
Isso é a manifestação que ele faz, e isso é externo, igreja. Lembra dos filhos de Israel? Vamos voltar para os filhos de Israel. Antes de Israel sair do Egito, quantos milagres, eu não vou nem falar de milagres, vou falar de manifestações de Deus, ocorreu naquele lugar. Primeiro foi algo que foi transformado em sangue. Foram quantos, igreja? Deixa eu ver se você, para a gente resumir aqui. 10 sinais, 10 manifestações. E quando o povo é liberto, chega de frente com o mar vermelho, Deus abre aquele mar. Aquilo ali é o quê? É manifestações, são manifestações. E que o povo até mesmo, eles choram de alegria, diz: como é que pode, nós temos duvidado, querendo voltar para o Egito, olha o que Deus fez, que alegria eles tiveram. Isso é manifestação. E não é isso que Jesus está prometendo. Ele está dizendo: eu verei e me manifestarei. Isso ele está dizendo de presença manifesta na vida de uma pessoa. E o que Jesus está prometendo é isso, igreja, e que está disponível para todas as pessoas. Talvez você não tenha compreensão do que isso significa. Preste atenção que eu vou dar 2 exemplos. Nós não iremos ler, mas se você quiser anotar, anote. Uma é do qual eu até tinha falado antes, que era de Elias. Fala em 1 Reis, capítulo 19, do versículo, principalmente o versículo 11, o 12 e o 13. E a outra pessoa, nós vamos falar de Moisés. Eu vou te dar referência e depois eu te explico, tá? Mas a primeira referência que é de Elias, referente a Elias, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao verso 13. Esses são os principais. Mas se você quiser ler até o final, você vai ver que Deus vai criar um diálogo. Eu quero pegar esses 3 versículos porque eles têm pontos importantes. Já já eu te explico o que fala lá a respeito. Como eu falei, nós não iremos ler, mas eu quero repassar essa informação para você. A outra referência que fala de Moisés. Moisés, que fala lá no livro de Êxodo, capítulo 34, do verso 29 ao 35. Agora, anotando essas referências, presta atenção, porque para você entender o que significa ambos, a presença manifesta e as manifestações de Deus, certo? Para você compreender. Percebe que quando, nesse ponto de Elias, nessa questão de Elias, 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Deus diz assim para Elias: Elias, sai e sobe, se põe diante do monte. O Senhor fala com ele. E quando ele se posiciona, sabe o que vai acontecer? Acontece um vento tão forte que despedaça os penhascos e faz um monte de coisa. Aí a Bíblia vai dizer assim: mas o Senhor não estava no vento. Aí depois acontecia um terremoto. Aí a Bíblia vai dizer: mas o Senhor não estava no terremoto. E depois veio o fogo. E a Bíblia deixa bem claro: mas o Senhor não estava no fogo. E depois veio aquela voz mansa e suave. Mas o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas. E Elias não se impressiona com aquilo. E o que ele vai fazer? A Bíblia descreve no verso 3 que ele enrola, ele se envolve no seu manto. E Deus vai perguntar para ele: que fazes aqui, Elias? Percebe, igreja, que quando você entende do que Jesus está falando, que Ele está prometendo da presença manifesta, os nossos olhos nunca vão estar presos nas coisas que estão acontecendo lá de fora. Eu quero me envolver com aquela intimidade que eu sempre tive com Deus. Eu quero estar próximo, eu quero poder me envolver com essa santa presença. Eu não posso procurar manifestações achando que vou encontrar Deus. Eu tenho que encontrar Deus manifesto em minha vida, e nem sempre você precisa entender. E isso não vai envolver com aquilo que está acontecendo do lado de fora. Elias poderia dizer assim: olha, é o Senhor que vai passando. Ele poderia ter se impressionado com tudo isso, mas não, ele não fez nada. Mas quando ele se envolve no manto, é porque ele queria se envolver com a presença. Ele estava buscando, era a presença manifesta de Deus, até que Deus fala com ele. É isso que falta para a igreja. As pessoas estão em busca de manifestações, de milagres, de prodígios, de operações e maravilhas.
Elas não estão interessadas em se envolver com essa presença manifesta do qual Jesus está prometendo. Agora eu quero que você me responda uma coisa. Quando Moisés desce do monte, a referência que passei para você ainda há pouco, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 29 ao 35. Quando Moisés desce do monte, depois de ter passado muitos dias na presença de Deus, presta atenção. A gente te deu um exemplo de manifestações que Elias não estava à procura disso. Ele estava à procura de se envolver com Deus, de se relacionar com Deus. Era isso que Elias estava à procura. E isso que você acabou de ouvir é manifestações de Deus. Agora Moisés, quando desce do monte, a Bíblia vai dizer que o rosto dele estava igual a essa lâmpada. Resplandecia, igreja. Eu te pergunto, isso era manifestações ou era a presença de Deus manifesta na vida de Moisés? Era como se você estivesse vendo o próprio Deus. Mas por que isso aconteceu com Moisés? De tanto ele estar aonde? De tanto que ele tinha amor por quem? Pela presença de Deus. Ele desce do monte, igreja. Deus se envolve com ele. Ao ponto desse ser humano semelhante a cada um de nós, mas cheio da presença de Deus, porque ele amava a presença de Deus, ele tinha amor pela presença de Deus. Lembra que nós finalizamos o culto ontem perguntando para você, fiz essa pergunta: o que você está buscando? O que é que você está buscando? Você está buscando por manifestações de Deus? Você está buscando resolver a tua vida aqui do lado de fora? Você está saindo como Israel, apenas focado numa questão de uma vida melhor? Você está focado mais em um estilo de vida melhor? Ou você está buscando essa presença manifesta dele sobre nossas vidas? Ou sobre a sua vida, melhor dizendo? O que você está buscando, igreja? O que você está fazendo? Qual é essa expressão de que você de fato, de verdade, ama a Deus? E você sabe que tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, porque o diabo também opera com o que, igreja? Manifestações. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo. Tem gente se encantando com isso, seguindo manifestações. Não é isso que Deus quer que nós busquemos ou estejamos a lutar por isso. Não, Deus quer que nós estejamos dispostos, como Moisés, como Elias, como a gente falou do Enoque, que andou com Deus, como o próprio Samuel, pessoas que estavam mais interessadas nesse relacionamento porque amavam a Deus do que nas coisas que Deus fazia do lado de fora, do que as coisas que eles viam Deus operando, as manifestações que Deus fazia através da vida deles. Moisés foi o homem que mais viu manifestação de Deus através da própria vida dele, mas chega a um ponto que ele vai dizer: Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero saber quem é esse que opera através da minha vida, eu quero isso. É isso que a igreja precisa compreender, o que Jesus está prometendo e que está disponível para cada um de nós. Não é manifestações do seu poder, não, mas é Ele habitando em vós, igreja. É essa presença manifesta. E a Bíblia vai dizer, igreja, a respeito de Moisés, que quando ele estava com o povo, ele envolvia o seu rosto num pano, mas quando ele subia no monte para falar com Deus, ele tirava, porque luz com luz está tudo muito bem, testifica, tudo em comum, não há diferença. Coloca a luz nas trevas para você ver. Mas onde tem luz e onde chega a luz, não há diferença, porque ambos estão no mesmo padrão de vida. Moisés era um ser humano, mas a luz de Deus estava manifesta na vida dele. A presença de Deus era manifesta. Não eram os sinais que estavam acontecendo do lado de fora, como antes o povo via. Eles estendiam o cajado, o milagre acontecia. Eram as manifestações externas. Agora não, eles estavam vendo Deus no próprio Moisés, em seu interior. O que estava resplandecendo no seu rosto era exatamente o que estava dentro de Moisés, dentro dele, igreja.
A presença manifesta de Deus. E isso só acontece quando você ama Ele de fato, de verdade. Quando você ama Deus, igreja, aprendemos um pouco antes de chegar a esse ponto. Como amamos a Deus? E o que é guardar os mandamentos? Obedecer, cumpri-los, praticá-los. Guardar os mandamentos não é você, eu tenho a Bíblia, você coloca ela lá isolada, não, é você viver no dia a dia. Guardar os seus mandamentos é pôr em prática, é amar o seu próximo, é cuidar dos seus, é ajudar quem precisa, é ter bondade em seu coração, não ser egoísta, não ser avarento. Isso é praticar. Quem vive dessa forma demonstra para Deus que ama, e Ele está dizendo: eu amo, o meu Pai vai amar, eu vou amar, e mais do que isso, eu vou me manifestar na vida dessa pessoa. Você entende o que Deus está falando? Como seria a tua vida, Deus agindo através de você, como Deus fazia através de Moisés? Como seria? Tem gente se impressionando, gente, com o que está acontecendo aqui fora. Tem gente que diz que o culto é forte quando um cai pelo lado, quando mover, como eles dizem, né? Acontece do lado de fora. Isso é manifestações, é bem verdade o que eles dizem, é manifestações de Deus. Mas o cristão genuíno, aquele que ama a santa presença de Deus, não está à procura de manifestações. Não está ali em busca de manifestações, esperando achar Jesus, esperando encontrar Jesus, esperando encontrar Deus. Não, eu estou primeiro à busca dessa presença manifesta dele em minha vida. Se vier acontecer do lado de fora, vai acontecer pelo que eu sou do lado de dentro. Amém, igreja? Eu não posso me iludir com isso. Deus não é encontrado em manifestações. Deus é encontrado quando você busca com obediência, com sinceridade. E muitas vezes não vai acontecer nada na tua vida assim, de extraordinário como você esperava, de você cair para o chão, de você bolar pelo chão, de querer sair espalhando as cadeiras. Não vai acontecer isso. Mas quando você usa a sua inteligência, a sua sabedoria, quando você permite, como a Bíblia descreve, que você tem a mente de Cristo, você começa a testificar o que está dentro de você, o quanto você mudou, o quanto você é outra pessoa. Percebe que mesmo Deus não operando as manifestações externas na sua vida, percebe que a presença dele manifesta sobre você, mudou você em outra pessoa, o teu temperamento, mudou o teu caráter. Percebe que não é mais aquele caráter de homem, de mulher avarenta, mentiroso, enganador ou enganadora. Percebe que tudo mudou aí dentro, porque a manifestação de Deus que acontece do lado de fora não transforma isso. Porque quantas pessoas já viu milagres e milagres e mesmo assim continuam lá fora no mundo, perdidas? Porque elas estão achando que manifestações externas vai mudar a sua história. Que muda a história, que transforma a vida, é a presença dele manifesta no templo que é dele, e que esse templo sois vós. Amém, igreja? É isso que Deus, através de seu Filho, está falando. Quem guarda, meu Pai o amará, eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou me manifestar através dele. É muito, gente, eu não sei se você está entendendo, mas isso é muito edificante. Isso é transformador. Elias não se impressionava com o terremoto, não se impressionou com o fogo. Se fosse nos dias de hoje, lá em Apocalipse fala do anticristo, que ele vai fazer isso. Sinais, fogo vai descer do céu, isso é manifestação. A gente sabe que não é de Deus, mas é manifestação. E a manifestação tem enganado muitas pessoas, porque ela acha que Deus está ali por conta das manifestações. Nem tudo. Aí você entende agora por que Jesus vai falar naquele grande dia para muitas pessoas que vão chegar diante dele: Senhor, mas em teu nome, olha as manifestações, me ajuda aí, você que está em espírito. Em teu nome eu fiz. Vamos lá, igreja, diz lá em Mateus 7: libertei, curei. Me ajuda, igreja. Isso, fez um monte de manifestação. Mas Jesus vai dizer o que para essas pessoas?
Porque do lado de fora houve manifestação, mas Jesus está interessado no que está acontecendo do lado de dentro. Percebe isso, igreja? O enganador está aí. Por quê? Porque as pessoas se impressionam com as manifestações. Se há revelação, pronto, a igreja está cheia. Se existe aquilo que muitos estão fazendo e corrompendo a sã doutrina, eis que te digo. E muitas vezes são mentiras, igreja. Pastor, mas Deus não fala? Fala. Mas você está à procura do que mesmo? Repito, perguntando à igreja. Você está em busca de quê? É de manifestações? Ou da presença manifesta dele em sua vida? Então nunca você vai se encantar ao ponto de se iludir com tudo que está acontecendo do lado de fora. Por isso que você entende agora por que Moisés estava disposto a viver sobre aquelas condições no deserto, com a presença manifesta dele, do que sair dali e tomar posse da terra prometida sem a presença de Deus. Porque Deus tinha dito para ele que ele não iria mais, que ele não iria com eles. Ele ia enviar um anjo, mas ele não iria mais. Lá não tinha celular, lá não tinha internet no deserto onde eles se encontravam. Lá não tinha um shopping center, lá não tinha... quando você acorda pela manhã, tem lá um pão com queijo, com um presunto, um café, né? Não tinha, era um deserto. Sabe o que eles tinham que comer? Já tinham passado um ano, estavam comendo apenas pão. Imagine você comer todo dia a mesma coisa. Mas Moisés estava dizendo para Deus: eu prefiro estar aqui sobre essa. Se eu tiver que escolher, se fosse me dada essa opção para escolher em tomar posse da sua terra prometida e ficar aqui com a sua presença, eu ficaria aqui com a sua presença. Sabe por quê? Moisés amava a santa presença de Deus, igreja. Se ele tivesse impressionado com tudo que Deus fazia através dele, ele nunca teria pedido para Deus para vê-lo. Sabe por que Moisés pede para vê-lo? Porque é um homem que se relaciona com Deus, quer saber mais, quer conhecer mais, quer compreender mais como Deus é, como ele faz, como ele opera. Mas ele queria estar ali próximo de Deus. A igreja está perdendo muito com Deus porque não consegue compreender o que realmente está em busca, o que realmente você está procurando. Então, manifestar, como Jesus disse, me manifestarei a ele, quer dizer, trazer do invisível para o visível, do desconhecido para o conhecido. Ele quer fazer com que você, como Moisés ele fez, como ele fez com Moisés, mostrar para as pessoas que estavam à sua volta um pouquinho da presença manifesta dele. É mostrar que mesmo em meio às situações que você vive, mesmo a cura acontecendo através de você, mesmo um milagre acontecendo através de você, mas você que faz, ou que através de você Deus faz isso, você priorizar a presença dele e não as coisas dele. É bem verdade, igreja, que cura é coisas de Deus, mas não é Deus. Libertação são coisas de Deus, mas não é a presença manifesta dele, não é Deus. A transformação do seu filho, do seu casamento, são coisas de Deus, mas não é Deus. Você entende isso? A roupa que você veste, o calçado que você calça, o dinheiro que você tem, tudo que você possui, são coisas de Deus, porque afinal de contas foi através das manifestações dele, pelo qual você tomou posse, mas não é a presença manifesta dele em sua vida. Entende isso? O quanto nós como igreja precisamos nos empenhar, nos esforçar, sim, correr e ir adiante, como muitos faziam, saindo de um canto para o outro atrás de Jesus. Mas era atrás de Jesus para quê? Para ter um encontro com ele? Não, era para exatamente eles receber as manifestações através do seu poder, como cura, libertação. Até que uma hora lá em João capítulo 6 vai falar a respeito disso. Jesus disse: vocês me procuram não pelos sinais, para vocês comprovar quem sou eu, mas vocês estão aqui por conta dos pães, dos peixes que eu multipliquei. Quando ele começa a descrever a respeito disso, algumas pessoas se escandalizam e vão embora.
Porque não estavam interessados na presença de Jesus, estavam interessados nas manifestações que ele fazia através do poder do seu Pai. Amém, igreja? O que você procura? Manifestações de Deus ou o próprio Deus? A sua presença manifesta em sua vida. Gente, há uma diferença enorme e você precisa expressar isso a Deus. E detalhe, quando você procura pela presença manifesta de Deus, tudo aqui do lado de fora vai dando certo para você. Então eu entendo que a igreja, ela está com um foco em coisas erradas, no objetivo errado. Enquanto você busca Deus para resolver as coisas do lado de fora, Deus quer que você busque Ele para primeiro resolver as coisas do lado de dentro. E a transformação do lado de fora é a consequência da mudança aí dentro, igreja. E você vai perceber que não vai precisar de mais nada, Ele já é suficiente na tua vida. Por isso que Moisés deixou, ele disse: eu prefiro ser maltratado a usufruir dos prazeres transitórios do Egito. Ele preferiu ser maltratado com um povo de Deus a usufruir das coisas transitórias do pecado. Preferiu isso, porque ele contemplava o galardão de Moisés era Deus, a presença manifesta dele. Você acha que Moisés estava iludido com tudo aquilo que Deus fez, todas as manifestações que Deus fez? Como desde a libertação do povo de Israel até chegar na terra prometida, Moisés estava interessado, era na própria presença de Deus, não no que ele fazia, não no poder que ele operava, era na presença dele, de fato, de verdade. Igreja, amém? Então pare de querer se convencer que você está bem, se você está buscando por manifestações, se uma vez que você não tem a presença manifesta dele sobre a tua vida, não está bem coisa nenhuma não, você ainda não tem um encontro com Deus. E isso você precisa compreender. Por quê? Porque amanhã nós falaremos de algo que vai você vivenciar na prática, a como você, de fato, de verdade, primeiro, amar a presença de Deus, a sua presença, ter essa presença manifesta como Jesus prometeu, como você deve agir dali para frente. Por isso que é importante você aprender, compreender o que está sendo dito, passado para você, o que Deus está passando para você nessa noite. Quem entendeu de verdade? Então dê ao nosso Deus uma linda salva de palmas, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então não há dúvida, eu quero passar 4 pontos importantes para você e que você aplique sobre a sua vida. A onipresença de Deus significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Isso é a onipresença de Deus. Segundo, manifestar quer dizer trazer do invisível para o visível, do desconhecido para o conhecido. Foi o que Jesus quis, ou exatamente o que ele estava dizendo aqui no versículo 21 de João 14. Terceiro, você está buscando por uma manifestação ou buscando a presença manifesta de Deus? Você tem que fazer essa pergunta a você mesmo e responder com sinceridade. Nós não podemos procurar as manifestações esperando encontrar Deus. Amém? Eu estou indo porque lá eu ouvi dizer que lá tem o mover. Você está indo procurar Deus? Não, você está indo procurar o mover. Você está se iludindo com o que está acontecendo do lado de fora. Eu quero saber o que está acontecendo do lado de dentro, na vida das pessoas. Ao olhar para os irmãos, está refletindo como refletia através de Moisés a luz de Deus, o brilho de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus? Eu quero participar dessa igreja. Porque eu quero não o que está acontecendo lá de fora, mas eu quero o que está acontecendo aí do lado de dentro na vida desse povo. É isso, igreja. Compreende hoje o quanto é importante você ter amor pela presença de Deus. A você que de fato, de verdade, usufruiu desse alimento espiritual, pratique de todo o teu coração e não permita que o diabo te iluda ao ponto de você procurar apenas pelo mover e manifestações, achando que Deus, Ele está aí. Por mais que seja verdade, a cura vem de Deus, como já falei, a transformação do lado de fora vem de Deus, um milagre vem de Deus, né? A libertação vem de Deus, mas isso são manifestações do poder dele e não a presença manifesta. Jesus está dizendo, vou repetir, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus quer se manifestar em você, trazer do invisível para o visível, do desconhecido que é você, para que todos conheçam quem de fato, de verdade, Ele é. Graças a Deus. Então, ao nosso Deus de todo o teu coração, dê ao nosso Deus uma linda salva de palmas, que Ele é digno de ser glorificado.